Oi, este é a Conexão. A gente está aqui hoje para encorajar. O mês de outubro chegou e com ele a lembrança de que o câncer de mama pode ser tratado. E quanto mais cedo ele for diagnosticado, melhor. Esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Responde por 28% dos casos a cada ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O INCA também estima que em 2018 quase 60 mil novos pacientes serão diagnosticados com a doença. Os números podem assustar, mas hoje, como eu disse, nós trouxemos aqui para o estúdio mulheres que enfrentaram esse problema e venceram essa luta e vão dar conselhos preciosos. Para falar sobre o Outubro Rosa, eu converso agora com a Day Santana, que é autora do blog Viver Eu Quero, a advogada Loaise Telhado e a presidente da Fundação Laço Rosa, a Marcele Medeiros. Gente, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por compartilharem essas histórias de vocês, porque a gente sabe que pode ser muito delicado, né? Então, muito obrigada mesmo de coração por estarem aqui com a gente hoje, tá bom? Obrigada a você. De nada. Eu queria começar falando, Day, sobre a sua história, porque você contou pra gente que quando você descobriu o câncer, o seu filhinho tinha 2 anos. Isso deve ter sido bem um fator complicador, né? Sim, é complicado, porque ele estava vivendo ali uma experiência que é impactante para qualquer familiar, e eu costumo dizer que o paciente nunca adoece sozinho, né? O familiar adoece junto. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha uma comunicação ainda muito clara, então era difícil de poder explicar a situação para ele. A terceira palavra que meu filho aprendeu depois de papai e mamãe foi dodói. E foi porque ele precisou ser um pouquinho enfermeiro também para cuidar da mamãe, não encostar no dodói da cirurgia. Mas com carinho, com amor, a gente resolve a situação. Você teve câncer de mama? Exato, eu tive um câncer de mama na mama direita. Precisei passar por uma quadrantectomia. Né, que é isso, gente? É uma retirada de um quadrante da mama, um pedaço da mama. E fiz um esvaziamento da axila, né, dos linfonodos axilares. E depois passei por 12 sessões de um tipo de quimioterapia, comumente conhecida como branca, né? E também mais 4 daquela outra conhecida como vermelha. Tem nomes técnicos mais apropriados, mas é assim que é popularmente conhecido. Infelizmente, assim, num diagnóstico mais recente, eu descobri que eu sou portadora de um gene mutado que ficou famoso por aquele caso da Angelina Jolie. Ah, sim. O BRCA1. Que ela até resolveu retirar totalmente as mamas, né? Exato. Por conta dessa mutação, eu ainda vou ter que passar por algumas cirurgias preventivas. Então, vou precisar retirar as 2 mamas e vou precisar também fazer uma esterectomia total. Mas é interessante, assim, que você já tem essa informação, né? Isso que eu acho que é muito importante. E é importante a gente pontuar que hoje tem informação, tem tecnologia e se tiver o diagnóstico precoce, tem muito mais chances, né? E, Loaise, você comentou também na apuração que a gente fez que o período mais difícil foi você confirmar a doença. Exatamente. Por quê? Isso é muito complicado, porque é um diagnóstico que muda a sua vida, muda a perspectiva, como você vai encarar o futuro, como é que vai ser o tratamento, se vai ter um tratamento, se não vai ter, se você vai continuar levando a vida como você levava ou não. Então, eu fiz a biópsia e são 15 dias até sair o resultado. É muito demorado, são 15 dias que parecem uma eternidade até sair esse resultado. Eu sofri muito nesses 15 dias, os amigos próximos, os amigos de trabalho acompanharam esse período, minha família muito próxima, chorava todos os dias, eu sofri muito. Mas foi um sofrimento, de certa forma, muito bom, porque me deu o tempo para ir assimilando se viesse um câncer, que veio. E quando veio a notícia, eu já estava pronta para me reerguer e lutar. Nesse período, então, você se preparou para a situação? Me preparei, de certa forma. Eu não percebi, mas eu estava me preparando. No dia que veio a notícia, todo mundo estava desesperado, querendo me apoiar, e eu falei, eu tô pronta, eu vou encarar essa e eu vou vencer. Você também teve câncer de mama? Tive câncer de mama, eu descobri com um nódulo muito pequeno, era 1,2 centímetros, mas eu optei pela mastectomia, diferente da Day, que optou por uma quadrantectomia, optei pela mastectomia total, que é a retirada da mama. E o seu caso foi, assim, chama atenção porque você teve o câncer muito nova também, né? Sim, eu tive com 34 anos. E mesmo assim, eu não era casada, não sou casada, nem tinha filhos, mas eu optei. Até por prevenção. Entendi.
Foi o que você achou melhor fazer ali? Foi, os médicos recomendaram, falaram de todo o tratamento seria mais fácil. Eu falei, não, então vamos. Em 2 dias eu fui muito objetiva. Muito rápido, muito né? rápido. Eu falei, não, vou tirar então. Vou pensar muito. Marcele, o seu caso acabou virando, tendo desdobramentos, né? Porque eu acho que a Laço Rosa é um desdobramento de um caso de câncer na sua família, né? Na verdade, 2. 2 né? casos. Então, a Laço Rosa, ela começou por uma história pessoal com a minha irmã mais nova. Ela teve câncer de mama aos 32 anos, grávida do primeiro filho, enfrentou todo o processo de quimioterapia, cirurgia e tratamento, com o neném dentro da barriga, né? E depois ele nasceu super saudável. E ela, infelizmente, teve uma recidiva e em 2010 ela faleceu. E ela era minha irmã mais nova, né? Há pouco menos de um ano, a minha irmã mais velha também faleceu com câncer de mama. E ela descobriu abaixo da linha dos 50 e teve um processo também bastante complicado. E por conta dessas histórias de vida, né, é impossível quem tem um câncer ou quem é afetado por ele seguir a vida normalmente. Não segue. Você nunca mais volta a ser a mesma pessoa, mesmo que você queira, né? E por conta disso, a Fundação nasceu baseada nessa história pessoal. E nasceu com a missão de informar, de empoderar pessoas e de informar de forma muito segura e de forma muito descomplicada, né? E esse empoderamento é o que muda. Esse empoderamento, além da gente informar pessoas, a gente também atua na área de políticas públicas. Então, a gente influencia a política pública para que o acesso que você acha que é muito... o paciente, quando percebe que 15 dias é muito tempo, imagina um paciente SUS que demora, às vezes, 2, 3 meses, assim, com muita... A gente está até vendo aqui o site da Fundação Laço Rosa, super organizado, com muito conteúdo. E, assim, as ações de vocês realmente têm essa expectativa, né? De dar informação, empoderamento para quem está passando por esse momento difícil. A gente, na verdade, acredita que nós temos 3 pilares. O primeiro é mudar a política pública. Então, a gente pratica advocacy, a gente fala com tomadores de decisões para que o acesso possa ser para todos. Nós acolhemos o paciente através de alguns programas, né? E nós educamos através de informação segura, através de um conselho científico, através de diretrizes que possam fazer a informação chegar para todos. Aí, a gente ainda falando de desdobramentos que o câncer traz, tem também o blog da Dai. O blog surgiu justamente porque você sentia necessidade de ter mais informação? Na verdade, surgiu inicialmente por conta do incentivo de amigos e familiares que queriam que eu expusesse um pouco essa nova perspectiva que eu tinha sobre a vida. Né? Eu conversei um pouquinho aqui nos bastidores com as meninas e é claro que depois de você chegar num momento tão limite como esse, você passa a enxergar a vida com outros olhos. O que é prioridade, o que não é, muda tudo. E por conta disso eu comecei a compartilhar uma história pessoal. Só que as pessoas perceberam que eu procurei estudar, me familiarizar com a situação, com a realidade do universo da oncologia, mas trazia isso num linguajar acessível. E elas começaram a demandar informação. E aí o blog foi, de certa forma, amadurecendo e o blog hoje... vivereuquero.com, né? Exato, vivereuquero.com. Viver Eu Quero é mais do que o nome de um blog. Olha ele aí, ó. Tá aqui aparecendo na telinha, né? É mais do que o nome do blog, é uma filosofia de vida também, porque a ideia é despertar para isso. Nós não estamos trilhando o caminho da morte quando descobrimos o câncer, mas temos que despertar para essa necessidade de trilhar o caminho da vida, né? Vamos lutar e batalhar para diagnosticar precocemente e ter chance, sim, de uma longa sobrevida. Logo depois... E você já sabia escrever, assim, claro que você sabe escrever, mas eu estou no sentido assim, tipo, eu sou jornalista, então se eu fizer um blog, faz bastante sentido, né? Sim. Mas qual que é a sua profissão? Foi algo que você teve que mudar? Então, eu sou formada em Direito, né? Servidora Pública Federal. Então, eu tinha uma maneira de escrever bastante técnica, né? Imagino. Até com latim tinha no meio. Então, quando eu ia escrever, eu falava, gente, eu acho que tem muito juridiquês aqui, deixa eu enxugar um pouquinho. E aí eu procurei tentar conversar como eu conversava com os amigos, né? Escrever como eu conversava. E deu muito certo. Aí, por isso, a gente conseguiu trazer essa coisa da oncologia, mas numa linguagem acessível ao público, né? O blog também desenvolve outras ações voltadas para a autoestima dos pacientes, que é muito importante. Eu costumo dizer que, especialmente para as mulheres, é um fio condutor de normalidade. No meio é uma tempestade que você está vivendo, porque câncer é assim, né? A gente cai num universo novo, com um linguajar novo, tem que correr contra o tempo, mas você tem que encontrar algum fio condutor de normalidade para você se sentir
parte daquela realidade que você continua vivendo. Você continua sendo mãe, continua sendo esposa, continua sendo irmã. Isso não para, a vida não para por conta dessa doença. E a autoestima é muito bom nesse sentido, porque a mulher aprendeu a usar a vaidade a vida inteira. Pois é. Então, você encontrar uma cor num lenço, uma peruca, como a Fundação Laço Rosa tem, um banco de perucas que é lindíssimo, ou então encontrar autoestima numa maquiagem que é capaz de amenizar um pouquinho os efeitos colaterais da quimioterapia, ajuda a resgatar muito mais do que a beleza, mas a própria mulher que está por ali. Que não parou, né? Acho que deve ser isso, assim, a vida, foi o que você falou, eu achei super importante mesmo, a vida não para, né? A vida precisa continuar, você está passando por um período. Vou trazer agora para essa conversa o Eduardo Milen, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Ei, Eduardo, você me ouve bem? Olá, Karen, tudo bem? Tudo, muito obrigada por participar com a gente. É um prazer participar com você, com a Marcele, com a Day, com a Loasa, e trazer um pouco de informação positiva. Ah, que ótimo, assim que a gente quer mesmo, a gente quer positividade, claro que respeitando a realidade, né, porque ninguém aqui vai ficar contando historinha, a gente tem aqui a informação, mas justamente buscar essa perspectiva do otimismo. E diante disso eu queria começar te perguntando, doutor, a gente vê tantos passos positivos na tecnologia em relação até as informações que a gente recebe quando a gente pensa no câncer. Hoje a gente pode ter uma atitude, um pensamento mais positivo quando o diagnóstico é feito de forma precoce? Sem dúvida, Karen. Assim, eu ouvi as histórias das 3 mulheres, né, 3 guerreiras, pessoas que venceram o câncer, a batalha, e a primeira coisa que a gente chama um pouco a atenção é que são exceções em faixa etária. A gente vê mulheres bem jovens, Marcele, Day, Loasa. Isso não é a maior realidade, isso é um público de exceção. Abaixo dos 40 anos é menos de 6% dos casos de câncer de mama. O que pode acontecer, a gente tem que estar atento para isso. Ouvi e me chamou um pouquinho também a atenção a história de 15 dias para um resultado. Hoje a gente consegue resultados mais precoces, é óbvio. A gente está falando, não são todos os lugares, principalmente nos grandes centros, mas a gente consegue diagnóstico precoce com tempo. Eu acho que a gente perdeu a conexão com o doutor Eduardo, a gente vai voltar essa conexão com ele e ele vai voltar aqui nessa conversa. Continuando a falar sobre as questões de perspectiva e tal, você falou que você quis, levou aos 15 dias, você quis resolver logo a questão, né? Você já tomou uma decisão rápida logo de fazer a histerectomia? Mastectomia. E assim, e logo depois você teve que fazer radioterapia também. A quimio. A quimioterapia também. Como que foi isso, assim? Exatamente por eu ter sofrido por antecipação, eu comecei, no dia que eu soube o resultado, a me reerguer. E aí eu falei, eu vou lutar, eu vou vencer. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer exame tal. Comecei a fazer todos os exames, fiz o mais rápido possível a cirurgia, optei pela mastectomia, fiz a mastectomia e aí soube que teria que fazer a quimio, principalmente por conta da minha pouca idade, né? É uma idade muito baixa, não é o que o próprio doutor falou, não é uma idade usual para se ter um câncer. Então, a chance do câncer poder voltar existia, então se recomenda a quimio nessa idade. E aí foi uma notícia ruim, não vou dizer que não foi. Porque quando você fez a cirurgia, você achou que já estaria resolvido? Principalmente por ter retirado a mama, eu não teria que fazer a quimio. Eu teria sim que tomar. Eu tenho um histórico, a minha mãe também teve câncer de mama, só que minha mãe teve com 53 anos. Eu tive com 34. Então eu achei que eu tirando a mama, eu estava me livrando, digamos. Estava resolvida a questão. Resolvido o problema. Eu teria que tomar um medicamento oral, que é tratamento mesmo, que é o tamoxifeno, mas eu não precisaria fazer a quimio. E tive. Foi uma notícia ruim, foi. Mas mais uma vez eu falei, vamos lutar, vamos vencer. E aí encarei essa também, fiz todo o meu tratamento. Depois tive que passar por uma outra parte ruim, que foi uma anemia que eu adquiri por conta da quimio. Falei, então vamos encarar. E passo a passo, vivendo aos poucos, né? As 4 sessões da vermelha, as 12 sessões da branca, passar o tratamento da anemia e depois ir fazendo as cirurgias para a reconstrução da mama. E conseguir. A gente consegue, com pensamento positivo, com fé em Deus, com otimismo, a gente é capaz. E essa parte dessas sessões,
Dai, as pessoas sempre comentam que são bem complexas. É um período difícil mesmo de lidar? As sessões de rádio, quimioterapia? Sim, não eu costumo brincar que não é água com açúcar, né? É sim um momento delicado. Eu já até brinquei um pouco, olha, eu sei que todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças. 7 não tem não, deve ter umas 3, mas 7 não tem. Não, existe muito mito no entorno da situação, mas existe sim um fundo de verdade, existem dificuldades. Eu fiquei um tempo acamada, desconheci algumas coisas que eu poderia ter usado a meu favor, como inclusive a prática de exercício físico, que ajuda muito a diminuir a degradação muscular, ajuda a diminuir a fadiga oncológica, mas à época ainda não conhecia. E outra coisa bacana da gente falar também é que eu recebia um bombardeio de informações pelo WhatsApp e outras redes sociais, Os de amigos queriam ajudar receitinhas para poder melhorar, né? A Marcele conhece bem essa realidade. A gente encontra muitas fake news e algumas delas, infelizmente, atrapalham um pouco, inclusive, o tratamento. Nossa, Principalmente então... para quem está desesperado, né? Exato. Porque nessa hora do desespero, se você não tem a informação, que é o que diferencia, né? Você, quando é um paciente informado, o câncer de mama não é só câncer de mama. Ele tem nome, sobrenome, apelido, CPF, identidade e endereço. Exatamente. E você precisa conhecer tudo isso para saber o que tem de oferta, né? Quais são as tecnologias que tem disponíveis, o que você pode fazer, quais são... É importante buscar a informação na fonte adequada, Sim, então, né, segura, Marcele? segura sempre. É poder para o paciente oncológico, e muito poder, não é pouco. O que a Marcele falou é pura verdade. Ter informação no momento que você parece tão desesperado, mas a informação adequada, olha, é para aqui que você tem que correr, faz com que você chegue a um ponto certeiro para o seu tratamento. E tem a diferença mesmo, né? Com a gente certeza. conseguiu retomar a conversa com o doutor Eduardo. Oi, doutor, o senhor me ouve? Oi, Caio, te ouço. Agora a gente está por telefone com o doutor Eduardo. Quem está acompanhando já viu como é que ele é, agora está vendo também por foto, tá bom? Doutor, o senhor estava dizendo que te chamou a atenção a questão de levar 15 dias para o diagnóstico, e você estava começando a dizer para a gente que já tem possibilidade de conseguir esse diagnóstico de forma mais rápida. Isso, algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é a idade das pacientes, né, das pessoas presentes, a Marcele e a Dai, que é uma idade de extensão. Normalmente o câncer de mama é mais frequente após os 50 anos e abaixo dos 40 anos em torno de 6% a 8%, não muito mais do que isso. A segunda coisa que me chamou muita atenção nesse bate-papo é uma história familiar muito forte, principalmente da Dai e da Marcele, que chama a atenção uma mutação de um gene BRCA, que é o gene mais comum, o gene encontrado na Angelina Jolie, e que as pacientes mutadas têm maior risco de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. Então, na maioria das vezes, a gente prefere fazer uma cirurgia maior, que é o que a Angelina Jolie fez, que é uma mastectomia, e uma oforectomia, não há necessidade de esterectomia. A terceira coisa que a gente sempre chama muita atenção nisso é que também é exceção a mutação dos genes. Menos de 10% das mulheres que têm câncer de mama, a gente vai identificar uma história familiar tão forte e uma mutação. E de ponto de vista positivo, a tecnologia nos traz hoje a possibilidade de identificação de quem tem ou não essa mutação logo de cara, tá? Então, um teste genético que antigamente custava 5, 6 mil reais, hoje você consegue em 21 dias por R$1.500, às vezes parcelado em 10 vezes em alguns laboratórios. Isso nos ajuda a decidir qual o melhor tratamento para aquela pessoa. É muito importante chamar a atenção, a gente observa que a Marcele, com tumor de 1,2 centímetros, optou por uma mastectomia. E a Dai optou por uma cirurgia que a gente chama de conservadora, ela chamou de quadrantectomia, e depois descobriu ter mutação e agora vai fazer uma mastectomia. O que é mais importante, acho que nos últimos 20 anos, é que a gente aprendeu que a informação é a base de tudo. E, doutor, eu queria te perguntar isso, assim, essa atitude positiva que a gente vê nelas aqui ajuda, inclusive, no tratamento, né?
Claro que ajuda. Existem diversos estudos. A Marcele comentou sobre atividade física, tá? A atividade física regular não só reduz o risco de uma mulher ter câncer de mama, como naquela paciente que já teve câncer de mama, reduz o risco de recorrência, reduz a fadiga da quimioterapia, melhora a autoestima, melhora o bem-estar. Então, assim, essa atitude positiva de se cuidar, obviamente, está relacionada à atitude de fazer exercício físico, a atitude de controlar o peso, de comer saudável, de evitar o uso de álcool. E tudo isso tem um impacto muito positivo no tratamento. Tá ótimo, doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Conexão. Volte sempre, viu? Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Um beijo a todos vocês. Tá ótimo, obrigada. A gente está chegando na reta final do nosso programa, mas eu queria, Marcele, que a gente falasse da campanha desse ano. Dia 2 de outubro, o Cristo já fica lá, já ficou rosa, né? E aí começa a parte do Outubro Rosa, a partir desse Cristo rosa? É o start, né? Então, o monumento, parte das 7 maravilhas do mundo, ele abre essas ações no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, né? A gente tem até umas fotos do ano passado, né, do Cristo todo rosa, e é um marco mesmo para todo mundo que é do Rio de Janeiro consegue ver, né? É um marco e a Fundação Laço Rosa realiza um evento junto com a Arquidiocese, que é um evento muito especial para pacientes e para as embaixadoras anuais. A cada ano a Fundação Laço Rosa tem algumas embaixadoras que são porta-vozes, né, dessa causa e que nos ajudam aí a reverberar a importância de se falar sobre o assunto. E ao longo do ano ao longo do mês a gente tem, enfim, infinitas ações. Esse ano vocês têm 2 campanhas, né? Que é a questão da sororidade e dos 50 tons. As fotos dos 50 tons eu queria pedir para o pessoal mostrar. Olha que fotos lindas, que são fotos da Nana Moraes, né? Isso. A Nana fez um ensaio incrível com 4 mulheres maravilhosas e cada mulher com a sua história de superação, de vida. E essa campanha, ela é uma campanha bastante inédita, porque falar sobre sexo para o paciente oncológico ainda é um tabu, né? Muita gente não fala nos consultórios, não fala fora dos consultórios, e aí é complicado, né? Você voltar a ter atividade sexual depois do câncer, durante o câncer, é complicado. Então, isso é um ponto que a gente precisa falar, né? E a questão da sororidade, que é algo que é super falado, né? Justamente a questão de todo mundo se entender que pode acontecer com cada pessoa. É isso a idade? Isso. A sororidade é o apoio de mulheres apoiando mulheres em tudo, né? Então, nós lançamos esse movimento. Na verdade, a Sororidade Rosa é um movimento para que as mulheres possam suportar outras mulheres com câncer de mama ao longo de todo o ano. Ele começa em outubro, mas ele ganha vida própria, né? Então, o que a gente quer é que, muito em breve, ele se torne um TBT da vida. Legal. E esse assunto esteja na pauta durante todo o ano, todo mundo E falando sobre sororidade, eu queria encerrar o programa, a gente tem um pouquinho de tempo, mas eu queria que vocês deixassem um conselho, pode começar? Eloise, um conselho para quem está passando por esse momento. O que você gostaria que alguém tivesse te dito e que você pode falar agora? Acredite na cura, seja determinado, não tenha medo. Câncer serve para você acreditar que vale a pena viver, mas que o tempo é fundamental, que você ter medo de lutar para vencer vai ser a diferença entre se curar ou não. Não pode ter medo Não mesmo, pode ter medo, porque senão a doença avança. Claro. Entendeu? E você, o que você contaria, Dai, de conselho? Além dos muitos que você dá no seu blog. Meu conselho é uma fase. Passa. Essa fase passa. É uma fase difícil, árdua, corrida, tem muita urgência, mas passa. E o segundo conselho, informação realmente é poder. Informe-se, entenda a sua doença, saiba, como a Marcele bem disse, nome, sobrenome, CPF do que você está tendo, para compreender o que você pode usar de recurso a seu favor. Né? Eu acho que essa é a grande chave desse momento. Se informe nos locais adequados. E Marcele também tem, né? Marcele não passou, felizmente, né? Mas não você passa por perto dessas pessoas há muito tempo, né? Qual conselho você daria? Eu acho que celebrar a vida é fundamental. Não importa que tipo de câncer você tem, não importa que tipo de prognóstico, a vida tem que ser celebrada, né? E com informação segura tudo fica mais suave.
Então é um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho do que elas falaram, né? Tá ótimo, meninas. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. A única coisa que eu vou reclamar é que vocês não vieram de rosa, tá? Só Marcele e eu. Marcele e eu estamos aqui. Tá um vermelho aqui forçado, mas tudo bem. Da próxima rosa, garanto. Mas da tem próxima o resto do mês inteiro para poder usar. Vamos usar rosa esse mês, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. Use rosa nas suas redes sociais. Lembre aí, faça a sua parte na sororidade, viu? Obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.